História, bicho, cara, não entendi absolutamente nada. Primeiro, ele seria emprestado. Aí depois mudou os moldes do negócio, ele ia ser vendido. Depois o São Paulo voltou atrás. Não, vendido nunca... Vendido não, cedido, né? Cessão, né? Cessão para segurar a porcentagem. O Botafogo tá na Série C, não tá? Putz, aí você me pegou. Me pegou. Agora aqui, o Botafogo tá na Série C. Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vou confirmar aqui, mas... ele ia ser emprestado, depois ia ser cedido segurando a porcentagem, depois a repercussão negativa mudou os negócios, ele vai ser emprestado novamente. Como é que ficou essa história sobre o Paulinho? É atacante do São Paulo isso? Ela tá, agora, nesse momento, ela tá congelada. Ela tá congelada. Tá esperando o aval do presidente Macis para poder efetivar o negócio que agora voltou a ser por empréstimo até o final do ano. E é um jogador que as redes sociais, a torcida do São Paulo, fez todo um barulho, né, com razão, porque num primeiro momento era esse empréstimo até o final do ano, cedido, empréstimo, e aí depois virou uma negociação, o jogador cedido segura 40% do atleta para uma, né, futura negociação, você tem a porcentagem do jogador e tal. Isso pegou muito mal dentro do Morumbi, principalmente com o torcedor. Eu vou dizer aqui tranquilamente para vocês que foi o torcedor do São Paulo, via rede social, que brecou essa ida do Paulinho nesse modelo de cessão, o São Paulo ficando com 40%. Isso é importante, que mostra a força do torcedor de São Paulo, a força do torcedor de São Paulo nas redes sociais. Então, assim, hoje, aí a situação aqui que ela está? Ela está congelada por quê? Porque está esperando o aval do presidente. E o que me contaram lá nos bastidores do São Paulo é que, assim, depois dessa repercussão toda, outros clubes começaram a ligar para fazer consulta em relação ao Paulinho. Entendeu? O Botafogo, só reforçando aqui, está na Série B, na 15ª colocação. Série B, está na Série B. Lá embaixo na tabela, né? Bem embaixo na tabela. Mas ainda tem muito a Série B aí pela frente. Que é transmitido aqui na ESPN. Tá vendo? Você não sabe nem os times que a sua empresa transmite. Fugiu o nome, pelo amor. Tô brincando. Mas, pô, o Paulinho, ele foi um dos destaques da Copinha pelo São Paulo. Ontem também trouxe uma informação do Matheus Ferreira, que é o volante, que é capitão do Sub-20 e foi também destaque da Copinha. Mas ele joga na base hoje. Joga na base e está sem espaço no profissional. E até deu uma repercussão nas redes sociais, porque ele tem contrato com o São Paulo até janeiro de 2028 e ele é considerado muito promissor, mas não tem espaço no time profissional. E aí o São Paulo topa negociar por um empréstimo para ganhar minutagem, rodagem. Teve sondagem do futebol europeu, trouxe os nomes dos clubes aqui. Teve da Série B, do Avaí, do Atlético. E aí repercutiu muito de maneira negativa nas redes sociais, porque o São Paulo está rifando novamente esses jovens da base, mas de uma certa maneira, eu não entendo como rifar, não tem espaço no time profissional, tem que dar uma minutagem também, né, Hernan? Só achei estranho como foi os moldes desse negócio. Mas aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. Porque o fato da comissão técnica não dar minutagem e tal, ter preferência por outros atletas, não significa que você tem que dar o cara de presente para outro clube. Isso não tem nada a ver. Assim, a barbeiragem que foi feita não é no sentido de tipo, beleza, o Dorival não quer, vamos aqui embrulhar para presente, pagar o Uber e levar ele para o aeroporto. Não é assim que funciona. Então, assim, o torcedor de São Paulo, e existe também uma excelente relação entre as diretorias de Botafogo e São Paulo. Sim. Porque o dono da SAF lá do Botafogo é o Adalberto Batista, ex-diretor do São Paulo, né? Que é um cara que foi durante muito tempo muito presente na política do São Paulo. É um grande São Paulino e tal, um empresário que agora tem a SAF do Botafogo. E eles têm uma relação muito boa e o negócio acabou acontecendo. Só que, assim, claramente foi um negócio equivocado. Claramente foi um negócio equivocado e que a repercussão fez com que voltasse atrás. Tanto que o Botafogo aceitou, numa boa, segundo me contaram, voltar ao molde anterior, que era de empréstimo.
Porque o Botafogo está no lucro, sabe que vai pegar um moleque que vai querer jogar pra caramba, que vai querer aparecer na vitrine. Pega o Negrutti. O Negrutti é um baita de um volante. O Negrutti é um jogador que estava lá, renovou o contrato, falou, São Paulo, eu quero ficar. Tinha proposta para ir para time menor da Itália. Não, eu quero ficar no São Paulo. Renovou o contrato. Aí o Dorival trouxe o Newton. Já queria o Alisson lá atrás, né, no Corinthians. E aí começou, se o Alisson fica, de repente, com o Dorival, mas aí já tinha saído. Mas aí é bom, o que eu ouvi, vai abrir espaço para o Negrutti. Beleza. O moleque se empolgou, treinou, pré-temporada boa, intertemporada boa e tal. Não aconteceu. Foi pro Atlético com o Alex. Primeiro jogo, caixa. Já fez um golaço, inclusive. Sim, foi golaço. Então, assim, esses moleques que estão lá no São Paulo, e aí um exemplo ótimo que temos em Portugal, William Gomes, arrebentando. Então, assim, o treinador também tem que fazer uma gestão de elenco gigante, tem as preferências de jogador mais experiente, aquela coisa toda. Na hora H, também ele tem que se cercar de jogadores experientes, porque sobra muitas vezes no treinador. Então, assim, é difícil você gerir um elenco. E aí, mas o que não pode acontecer é simplesmente falar, porque o Dorival não vai usar, dá de presente. Você tem que fazer bons negócios, você tem que saber a vitrine. O Atlético é uma vitrine pro Negrutti, muito boa. E vai ter um técnico que conhece ele, né? E é empréstimo gratuito, beleza, no final do ano ele volta. E se o Atlético subir para a Série A, quiser um projeto maior, tiver uma grana, compra. E aí você faz um dinheiro. Sim. Então, assim, a gestão, muitas vezes, ela toma decisões que o torcedor não entende. E o torcedor está na razão de chegar lá na rede social e meter pressão. E, nesse caso, foi um exemplo clássico de que a pressão da torcida fez o negócio virar. Até sobre esse caso do Negrutti, do Matheus Ferreira, que são volantes de muito potencial, depois que a gente soltou essas informações, os torcedores do São Paulo até invadiram as minhas redes sociais e falaram assim, contratou o Newton e ao invés de apostar na base, sabe? Ia pagar caro num jogador do Botafogo que não se firmou tanto no Glorioso, ao invés de dar uma oportunidade para o Matheus Ferreira, um Negrutti da vida. Então é isso que foi a crítica também. Eu entendo o torcedor também do seu lado, né, Hernan? O torcedor de São Paulo tá de saco cheio, essa é a real. Saco cheio, né? Tá de saco cheio, cara. Tá de saco cheio dessas coisas assim. Aí ontem tá mantida, tá, a questão do conselho lá, tá, para expulsão do conselho do Casares. Porque assim, aí ele abriu mão do cargo, né? Sim. Para tentar fugir. Essa é a verdade. Estou falando aqui o português, claro, para fugir da punição. Mas tá mantida a reunião, a votação e tudo mais, e ele, meteu o pé. Então, assim, o torcedor de São Paulo tá de saco cheio das notícias que vêm da política do São Paulo. Está de saco cheio de algumas decisões que tomam em relação a alguns atletas. Então, assim, o torcedor do São Paulo está na razão. Hoje, qualquer coisa que você vai querer discutir com o torcedor de São Paulo, o torcedor de São Paulo está na razão, porque os caras estão de saco cheio. É muita pataquada. Página policial, jogador que vai e não vai. O Domingos Duarte 3, 4, 5 vezes para vir, para não vir. Agora tem o transfer ban. Aí não joga no Morumbis. Cara, beleza, fez um ótimo jogo contra o Flamengo. Tá no caminho certo. Eu entendo que o trabalho do Dorival, e pelo que eu ouço muito, conversando com as pessoas do clube e conversando com gente da comissão técnica, o trabalho é bom, o trabalho está sendo desenvolvido e ele vai engrenar uma hora. Só que assim, o pacote São Paulo é muito pesado para o torcedor. E os caras têm razão. Então, São Paulo precisa blindar o CT, precisa blindar os jogadores e ter paz para poder trabalhar para ter o resultado dentro de campo. Porque só o resultado dentro de campo vai fazer com que o torcedor não fique nesse veneno que está. Porque não aguenta mais, está de saco cheio aí dessas notícias aí, dessas pataquadas todas que acontecem no São Paulo, velho. Os anos de glória acabam não sendo esquecidos, mas manchados por uma gestão que foi competente como a última gestão do São Paulo. Gestões, viu? Eu coloco no plural. No plural, né? Gestões. Ô, Bruno
Informação importante no São Paulo: Júlio Casares renunciou ao cargo de conselheiro deliberativo e pediu seu desligamento do quadro de sócios. Tudo isso na véspera de um julgamento na Comissão de Ética do São Paulo que poderia determinar a sua expulsão. Perguntei ao Júlio Casares por que ele tomou essa decisão. O Júlio fugiu do São Paulo para não ser expulso. Abre aspas para o ex-presidente: eu estava há 20 dias requisitando documentos que estão no São Paulo e cercearam minha defesa. Aí, ou eu entraria na justiça contra o São Paulo, ou participaria de um tribunal sem poder me defender. Tomei a decisão de sair depois de cumprir a minha missão. Tenho 65 anos, fui presidente por 5, estive em 5 decisões com 3 conquistas. Nunca vi uma perseguição tão grande. Como expulsaram todo mundo, não vou participar dessa farsa. Queria saber a sua opinião sobre o que pensou o Júlio e essa decisão de deixar o clube às vésperas do julgamento. No São Paulo, há quem garanta que há um artigo que permite ao São Paulo seguir com o julgamento, mesmo em casos de saída, como a do Júlio Casares. Esse artigo teria sido criado para evitar que alguém, temendo ser punido, peça para ir embora. E a tendência é que o Júlio Casares acabe por ser expulso, mesmo tendo pedido para deixar o quadro social. Nessa sexta-feira, importante lembrar que o São Paulo pretende anunciar a renovação do contrato de Jonathan Calleri. Há enorme expectativa, porque as partes se aproximaram, a pedida do Calleri baixou, a oferta do São Paulo subiu e tudo se encaminha para a extensão do contrato.